Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Eu me chamo Marcelo. Nós fazemos parte de um projeto de extensão da professora Laine, que tem como tema central o multiculturalismo e os desafios da aplicação do direito penal em sociedades pluriculturais, né? Essa proposta, ela busca justamente isso, né? A gente discutir e analisar o sistema penal contemporâneo, né? Principalmente no nosso país, né? Onde a gente lida com aquele dilema de como conciliar, né? Principalmente a proteção dos direitos humanos, né? Com esse reconhecimento, né, o respeito à diversidade cultural, né, que sempre foi existente, né, no nosso país. A própria Constituição, ela já assegura, né, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Porém, a gente sabe que, na realidade, na prática, a gente ainda verifica que há essa desigualdade, né, nesse tratamento dado pelo sistema penal, né, principalmente a grupos que já são culturalmente vulneráveis, né, então populações negras, periféricas, né. Esse processo já traz consigo também a seletividade penal, né, e outras grandes problemáticas advindas desse processo. Então, essa problemática, esse conceito, o nosso projeto, ele trata justamente disso, de como o direito penal, ele pode se desenvolver, mas não apenas para proteger os direitos individuais, mas sim para respeitar a diversidade, né, existente e evitar essas injustiças, desrespeitos. Assim, vocês fizeram uma pergunta bem provocativa. Então, a questão de ter uma relação, né, entre diversidade e promoção ou reconhecimento de direitos é um desafio que vai além da esfera penal. Eu acho que esse é um ponto de partida, né? Eu falava que é um desafio, é algo sensível, porque toca, né, não só os instrumentos de controle estatais, né, como, por exemplo, direito penal, direito civil, outras que a gente acaba conhecendo e operacionalizando a partir do direito posto, mas acaba sendo um desafio também extrajurídico, né, que alcança a sociedade como um todo e também as formas de construção da nossa própria identidade. Então, quando se fala em construção de uma sociedade brasileira, no reconhecimento da diversidade das pessoas, é necessário pensarmos em, no mínimo, três esferas, que é uma esfera social, de um processo de socialização brasileiro, que se deu e se dá a partir de perspectivas que não são inclusivas, né, mas especialmente de segregação, de hierarquização cultural e também pessoal. Isso comunica a formação de uma base cultural, de um programa cultural que alimenta as nossas formas de viver. E daí, por exemplo, a gente extrai o substrato para falarmos de tantos problemas relacionados à racialização da sociedade, ao racismo estrutural, ao machismo estrutural, a homofobia e o ataque a grupos vulnerabilizados, como, por exemplo, as mulheres, né, e as pessoas negras, e também daí a gente tem um preconceito estrutural que decorre, né, do viés socioeconômico que vincula, né, cada pessoa. Para além dessa base, ou desse primeiro nível social, Rosa, há um muito importante também, que é aquele institucional, né, que daí a gente tem algumas instituições que acabam se alimentando desse programa inicial que é racializado, que é hierarquizado, que tem tanto preconceito, para a reprodução do mesmo. Então, nossas instituições, tanto formais jurídicas quanto não formais, acabam se alimentando de padrões de correção a priori, que são formados também a partir do não respeito à diversidade, mas também pela exclusão. É daí que a gente tem, por exemplo, algumas agências de controle, como no caso do direito penal, sempre envolvidas com caso de violência, de preconceito, de discriminação, o não reconhecimento de alguns direitos fundamentais, né, de categorias ou de comunidades vulnerabilizadas, a dificuldade, por exemplo, no reconhecimento de direitos de comunidades originárias, como a comunidade indígena, quilombola. Então, a gente tem esse segundo nível que é necessário criticar, que é o nível institucional do Brasil, que decorre também desse aspecto inicial social e que reitera, né, essa dificuldade de compreensão da diversidade. E, para além desses dois níveis iniciais, pelo menos a gente precisa pensar no terceiro, que é aquele individual, Rosa e Marcele, né? Que é aquele formado pela responsabilidade individual de cada um de nós, né? E que muito, no âmbito privado, acaba reproduzindo ou contribuindo para a manutenção desses aspectos, né, segregacionistas, excludentes e de não reconhecimento da diversidade social que nós vivemos. No Brasil, a gente tem um problema hoje, né? Um dos problemas que se torna muito sensível esse respeito à diversidade social, cultural e pessoal, que é o não reconhecimento da alteridade, né? Então, geralmente, o que posso dizer a vocês é que, em muito, observamos, Rosa, comportamentos de não reconhecimento do outro, mas de tentativa de moldar a identidade alheia a partir da perspectiva própria, né? E isso é uma lesão à diversidade, porque acaba criando um projeto de país identitário conforme uma perspectiva cultural, monocultural, e não considerando a riqueza que vem da diversidade, do diferente, e principalmente, né, da identificação da outra pessoa como um próximo. Então, assim, essas são questões iniciais
e que, se a gente for trazer para o direito penal, se agrava pela própria natureza do direito penal. Quero muito agradecer o convite de vocês e, mais uma vez, parabenizar a turma, parabenizar a professora, né, por conduzir essa atividade, e também a instituição por abrir um espaço tão importante para vocês. E aí, sempre por aqui à disposição. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a sua disponibilidade em estar conosco. E queríamos, através da sua experiência enquanto operador de direito, da sua experiência enquanto estudioso dos aspectos do direito penal, nos promover embasamento das suas vivências, dos seus acúmulos, através desse tema, que é muito caro para nós, principalmente considerando que estamos num território onde existe uma incidência muito grande de pessoas negras, pessoas indígenas, e que, de fato, a realidade do exercício do direito penal é algo que nos desafia a todos. Eu queria trazer algumas perguntas, porque o senhor fique à vontade para traçar suas considerações. Quais seriam os maiores desafios ao aplicar o direito penal em um país com diversidade racial, étnica e religiosa tão marcante? Bom, primeiro, obrigado por me chamarem, né, para estar aqui com vocês hoje tratando desse tema, que, como você colocou, Rosa, é um tema caro, né, na nossa sociedade brasileira. A solução é simples, no sentido de que deveria se aplicar de maneira isonômica, ou seja, devia ser aplicado igual, independentemente de tom de pele, de condição social, de local de residência, enfim. Então, a mesma norma a mesma interpretação normativa que eu dou para alguém branco, que seja, que a interpretação a ser dada para pessoas negras que são periféricas, que têm menos grau de escolaridade. Então, a resposta à pergunta seria isonomia. Porém, é fato, não há como dissociar disso, que a realidade não é bem assim, né? E aí existe um contexto histórico, Rosa, que é preciso colocar aqui, que é o seguinte: infelizmente, primeiro o direito penal brasileiro, ele tem uma característica muito própria, que não é diferente, basicamente, de todo o Brasil, que é uma aplicação de maneira desigual. E o que eu quero dizer com aplicação de maneira desigual? Aplicação no sentido de que o direito penal ele sempre foi utilizado, historicamente, para preservar poderes de uma classe dominante. Isso sempre foi assim, historicamente, tá? Então, aí eu vou pegar especificamente as populações negras, né? As populações negras, na história do Brasil e na história do direito penal brasileiro, sempre foi visto de maneira marginalizada e de maneira a se aplicar normas que impactavam diretamente este público. Aí eu vou dar aqui alguns dados históricos. Durante muito tempo, no Brasil, crimes como contra religiões africanas ou contra símbolos africanos sempre foram colocados como medidas ilícitas. Isso foi reformado ao longo do tempo, mas, por exemplo, até pouco tempo atrás, tínhamos no direito penal brasileiro um crime chamado crime de vadiagem, que era um crime que impactava diretamente ao público, tá? E que hoje não é mais crime, tá? Mas, enfim, é só para mostrar que durante muito tempo houve normas no direito penal brasileiro ao longo da história, né? Não da história republicana somente, mas da história do Império e tudo mais. Então, danças religiosas como capoeira, a capoeira já foi proibida no Brasil. Então, o exercício cultural da capoeira já foi algo proibido num contexto penal como ilícito. Bem como eu disse, a realização e a contemplação de símbolos religiosos africanos também já foi considerado crime no Brasil. Então, isso só demonstra que o direito brasileiro, ao longo da história, ele sempre foi um direito que buscava preservar, obviamente, manter o poder de pessoas privilegiadas, né, e atacar com muito mais intensidade as pessoas menos privilegiadas. Eu vou deixar, Rosa, um poema, tá? Um poema que diz o seguinte: quando vieram pegar os trabalhadores, eu não me importei porque eu não era trabalhador. Quando vieram pegar os negros, eu não me importei porque eu não era negro. Quando vieram pegar os judeus, eu não me importei porque eu não era judeu. Até o dia que vieram me pegar. E aí, nesse dia, não tinha ninguém para se importar comigo. Eu deixo aqui essa mensagem, porque é exatamente isso. E é exatamente o que nós, advogados criminalistas, fazemos. A gente não atua para o crime. A gente não atua em favor do crime. A gente atua no favor do respeito ao direito, né? Então, muitas vezes, a atuação é no sentido de que aquele direito que está sendo violado não é o direito daquela pessoa. É o direito de toda a sociedade, porque a partir da violação daquele direito, se eu manter aquela violação, ela abre um precedente para que aquele direito seja violado por qualquer pessoa. E aí não é isso que a gente quer. Então, deixo aqui essa mensagem final, que na verdade o que a gente precisa buscar é a preservação dos direitos, seja de quem for. Porque todo mundo, independente do que faça, independente de quem seja, merece o respeito a todos os direitos que estão previstos na norma.